Olá, sou a professora Luciana Lima, da disciplina de Resistência dos Materiais do IFPE do Campus Recife. Vamos continuar os estudos sobre torção. Os eixos e tubos de seções transversais circulares, eles são frequentemente usados para transmitir potência desenvolvida por uma máquina. Então, quando usados para estas finalidades, eles estão sujeitos a torques que dependem da potência gerada pela máquina e da velocidade angular do eixo. Então, a potência ela é definida como o trabalho realizado por unidade de tempo. E o trabalho transmitido por um eixo rotativo ele é igual ao produto do torque, T, e o ângulo de rotação, θ. Então, se for no instante dθ, o torque aplicado provocar uma rotação dθ no eixo, então a potência vai ser igual ao torque vezes dθ dt. Podemos também expressar a potência em função da velocidade angular, que é o ômega. Então, temos que o ômega é dθ dt e a potência vai ficar, então, torque vezes a velocidade angular. Lembrando as unidades, bem importante que a potência ela é expressa em watts, quando o torque ele é medido em newton-metro e a velocidade angular em radianos por segundo. Agora, quando se trata de máquinas rotativas, então costuma-se informar a frequência de rotação de um eixo. Então, a frequência ela é a medida do número de revoluções ou ciclos que o eixo faz por segundo e é expressa em Hertz. Então, um ciclo são 2π radiano, então temos que a velocidade angular, ômega, 2πf. Então, a potência também pode ser medida, expressa em função da frequência. Então, vai ficar potência igual ao torque vezes 2πf. No projeto de eixos e árvores, então, os eixos e árvores eles são componentes mecânicos que vão sustentar os elementos de máquinas. Então, onde são montadas, por exemplo, as engrenagens, as polias para transmissão por correias, os rolamentos e volantes, por exemplo. Então, o eixo, ele suporta flexão. Então, temos aqui um eixo, que ele tem uma função estrutural. Aqui as reações nos apoios, RA e RB, representadas por RA e RB. E aqui V, que é uma força de flexão. Também temos uma denominação de eixo árvore ou árvore. Então, no caso, o eixo árvore ou árvore, ele vai suportar esforços de flexão, torção, cisalhamento e carregamento axial. Podem ser individual ou esses carregamentos aqui combinados. Então, aqui nós temos, por exemplo, transmitir potência por torção, que são as árvores. Então, temos aqui o torque desenvolvido. Então, esse elemento aqui, esse eixo, que é um eixo árvore, ele sofre um torque, um esforço de flexão, V, e aqui também um carregamento axial. Então, quando transmite potência por torção, então chamaremos de eixo árvore ou árvore. Mas no dimensionamento utilizaremos as mesmas equações. Então, os eixos e as árvores podem ser fixos ou giratórios. Eixos fixos. Os elementos como engrenagens e as polias, elas giram apoiadas no eixo, que permanece fixo. Então, eixos não tracionados de veículos, como nós vemos aqui. Então, temos aqui o eixo, ele está suportando a roda, e eixos que suportam as polias também. Então, isso aí são exemplos de eixos fixos. Agora, eixos árvores, ou apenas árvore, também conhecida, então o eixo ele se movimenta junto com os seus elementos, ou independentemente deles. Então, por exemplo, rodas de trole, aqui sobre trilhos, eixos de máquinas ferramentas e eixos sobre mancais. Aqui é eixo sobre máquinas, eixo de máquinas ferramentas. E aqui a polia. Um exemplo aqui temos o eixo de uma carroça. Então, o eixo, aqui, ó, ele suporta o peso da carroça. Agora, a árvore, ela transmite o torque para as rodas.
e aqui o eixo de um vagão de trem. Agora, exemplos de eixo árvore ou árvore, né? Então, nós temos a caixa de câmbio, onde temos aqui as engrenagens, que então o eixo eles se movimentam junto com o par aqui de engrenagens. E aqui nós temos um exemplo também de uma árvore, é de um gerador de uma hidrelétrica, né? Onde o fluxo da água movimenta as partes da turbina e esse eixo árvore ele se movimenta para fazer aqui um gerador, que temos aqui um estator, para gerar a energia elétrica. Então, quando no projeto de um eixo, quando a potência transmitida por um eixo e sua frequência de rotação, elas são conhecidas, então o torque desenvolvido no eixo, ele pode ser determinado simplesmente só colocando em evidência o torque aqui na equação. Então, vai ficar potência sobre 2πf. Então, é a equação bem utilizada. Agora, para o dimensionamento de eixos e árvores, vamos utilizar essas duas equações. Esta é uma equação para eixo árvore maciço e aqui esta para eixo árvore vazado. Então, o que é que nós precisamos de dados? Precisamos da tensão de cisalhamento do material, que vai ser feito aço, que vai ser feito eixo. Então, aqui o torque vai ser a raiz cúbica, 1,72 vezes a raiz cúbica do torque sobre a tensão admissível do material. Lembrando que essa equação aqui tem esse 1,72 porque o torque é em Newton-metro e a tensão em Pascal. E também gostaria de chamar a atenção aqui, esse sinal aqui, né, que é aproximadamente, é que o valor desse eixo aqui, ele é um valor calculado, porque os eixos, eles são padronizados, ou seja, eles são normalizados. Então, você vai calcular, por exemplo, o seu eixo deu 22 milímetros, só que ele não existe o normalizado. Então, para o seu projeto, você vai usar o aproximadamente superior numa tabela, por exemplo. Então, não tem o 22, tem o 25, daquele material que você deseja. Você está fazendo o projeto. Então, você vai utilizar o eixo normalizado de 25 milímetros. Aqui, no caso, essa equação é para eixo vazado e considerando que o diâmetro externo é igual a 2 vezes o diâmetro interno. Então, vamos supor aqui que nós temos que dimensionar um eixo. Então, vai ser dado aqui, foi dado aqui a potência, 7.355 watts, a rotação em RPM, 800 RPM, e o material utilizado. Então, com o material utilizado, na tabela, nós podemos encontrar a tensão admissível de cisalhamento por torção, 50 megapascal. Então, com esses dados, o que acontece? Nós temos esta equação, que ela é em função do torque e da tensão admissível. Mas nós não temos o torque, nós temos a potência. Então, nós podemos simplesmente colocar aqui a equação da potência, que é igual a torque vezes 2πf. Passar para cá, né? Torque vai ser igual a P sobre 2πf. E aqui nós temos que a frequência é igual a rotação, o N, representado pela letra N, sobre 60, que é a frequência. Então, podemos utilizar agora os dados que nós temos aqui. Substituindo a frequência por N sobre 60, está aqui, ó, 2πf, aqui, vezes o quê? A tensão admissível. Então, 50 vezes 10 a sexta. O resultado desta equação, ela vai ser em metro, porque estamos aqui trabalhando com a tensão de cisalhamento em Pascal. Então, no caso aqui, o valor encontrado vai ser em metro. Então, temos aqui 21 milímetros desse eixo maciço. Agora, aqui, nós precisamos calcular, nós vamos calcular o torque no eixo 1 e 2 e também a velocidade, né, em RPM, a rotação. Então, vamos desprezar todas as perdas. Aqui temos o motor elétrico, temos aqui uma transmissão por correia. Então, temos polia 1, polia 2, polia 3 e polia 4. E
a velocidade que sai aqui desse motor e o torque, ele vai ser transmitido para esse outro eixo através dessa transmissão por correia. E desse eixo aqui para o eixo 2 aqui, através dessa transmissão por correia, tá? Então, nós sabemos que o torque, à medida que o torque ele aumenta, a velocidade ela diminui, essa velocidade angular, né, em rotações por minuto. Então, elas são inversamente proporcionais. Aqui foi dado as características do motor, você já conhece, né? Então, o motor ele tem 10 kW e a velocidade 1140 RPM. E aqui os diâmetros das polias. Então, polia 1, 180, polia 2, 450 milímetros, polia 3, 200 e polia 4, 400. Então, em relação ao que eu falei da velocidade, nós vamos ter que a velocidade, o N, né, em RPM, ela vai diminuir aqui até o eixo 2. Então, ela tem aqui no eixo do motor 1140, aqui vai ser menor e aqui vai ser menor, certo? Então, ela vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque o torque, ele aumenta. Então, nós vamos ter aqui um aumento de torque. Né? E como nós temos aqui essa relação de transmissão, ou seja, a polia é menor aqui, também podemos observar por aqui, antes de até de fazer os cálculos, que quando nós temos uma polia menor e uma polia maior, o que acontece com a velocidade? Com certeza aqui vai ser uma velocidade menor. Porque enquanto essa polia aqui, não é? Ela está girando em várias voltas, por exemplo, essa maior ela vai girar em voltas menores, quantidades menores de voltas, certo? Então, essa velocidade aqui vai ser menor. E a velocidade 2 também vai diminuir, de acordo com essa relação de transmissão. Então, para o torque 1, nós vamos colocar a equação. Sempre esses valores podem mudar de acordo com a unidade que nós temos os nossos valores aqui de potência e de velocidade, certo? Então, essa constante aqui é para a potência em watts e a velocidade em rotações por minuto. Vezes quem? Então, os diâmetros. Então, nós temos que as velocidades, né, inversamente proporcional aqui aos diâmetros aqui e também inversamente proporcional ao torque, né? Então, T1, que é o torque no eixo 1, vezes 450, que é o diâmetro 2, sobre 180. Então, aqui, ó, T1 já diminuiu para 209 Nm. Então, o torque de saída do motor, se fôssemos calcular apenas o torque de saída do motor, então seria apenas essa parte aqui da equação, tá certo? Então, essa parte da equação seria aqui, ó, se fosse o torque do motor, na saída do motor. Então, seria aqui igual a 9,55 vezes a potência e o N. Certo? Então, o torque do motor, fazendo o cálculo aqui, o torque do motor, ele vai dar 84 Nm. Certo? Então, ele vai dar aqui 84, né? Newton-metro, certo? Então, ó, aqui já o torque no eixo 1, ele foi 209 Nm. Em relação à velocidade, o que é que nós temos? Então, vamos ter sempre essa relação aí, não é? Então, aqui, ó, a velocidade do motor sobre a velocidade do eixo 1 vai ser igual a o diâmetro da polia 2 sobre o diâmetro da polia 1. Então, a velocidade do eixo 1 vai ser o N do motor, vezes D1 sobre D2. Colocando aí os valores, nós temos que a velocidade do eixo 1 vai ser igual a 456 rotações por minuto. E qual é a velocidade do motor em rotações? Então, a do motor, ela vai ser igual a 1140. Então, aqui, nós já vimos, ó, 1140 RPM. Então, vimos aqui, ó, que
já tivemos aqui um aumento da velocidade, uma diminuição, né, da velocidade angular de 1.140 para 456 RPM. E aqui nós tivemos um aumento de torque. Então, a torque na saída do motor foi de 84 Nm, com essa parte aqui, ó, da equação. Mas com a transmissão, que nós iríamos calcular o torque 1, então ele já deu aqui 209 Nm. E agora o torque 2. Então, o torque 2, nós vamos colocar aqui o apontador, nós iremos colocar potência sobre N do motor, vezes as relações de transmissão. Quantas forem as relações de transmissão? Então, essa aqui foi a primeira para o torque 1. Só que no eixo 2, nós vamos ter a outra transmissão com aquelas duas polias. Então, iremos acrescentar aqui 400 sobre 200. Então, aqui, ó, o torque 2 já deu 419. Então, torque do motor, ela foi na saída do motor, foi 84. Torque 1, 209. E agora o torque 2, ó, 419 Nm. Então, tivemos aí um aumento do torque. E a velocidade, colocando na expressão, né, em relação à velocidade do motor sobre o eixo de saída, é como se fosse entrada e saída. Também podemos deduzir assim. Vai ser igual a D2 sobre D1 vezes D4 sobre D3. Então, colocando os valores nessa relação, nós vamos ter que o eixo, a velocidade em RPM no eixo 2 foi de 228 RPM. Ou seja, nós tivemos a velocidade do eixo do motor, na saída do motor, 1.140, N1, 456 e agora N2 com 228. Então, nós aí confirmamos aí a questão, né? Quando é preciso calcular o torque, quando nós temos uma relação de transmissão, quando temos as polias, né? As menores, uma relação de transmissão, quando a gente tem para, no caso, diminuir a velocidade, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Nós temos um motor elétrico, na prática, nós temos um motor elétrico, ele vem com aquela velocidade, mas para o eixo da máquina, nós vamos precisar, na maioria das vezes, diminuir essa velocidade. Então, utilizamos essas transmissões, que pode ser também por engrenagens ou no caso aqui do exercício, por correias, para termos o quê? A diminuição da velocidade. E com isso, o aumento de torque, como podemos constatar através dessas equações. Ok? Então, obrigada e até a próxima.